Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje nós temos algumas informações importantes da nossa disciplina. E é claro, eu te faço o convite para estar comigo durante toda a nossa aula, fazendo as suas anotações, seus comentários, as suas observações, pois você é protagonista desse processo de aprendizagem, tá? Então eu espero que você aproveite a nossa aula de hoje. Dúvidas pode me perguntar no privado, que nós temos que estabelecer esse diálogo, que é um diálogo tão importante para o andamento da nossa disciplina, tá bom? Então, desde já, desejo uma excelente aula e vamos lá comigo. Tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Você está percebendo aí que nós estamos numa plataforma nova. Esta plataforma de hoje vai nos auxiliar acerca do nosso conteúdo de hoje. Eu quero trabalhar esse conteúdo hoje de uma forma bem tranquila, sem a necessidade de correr. A nossa videoaula de hoje é uma videoaula diferenciada, até mesmo por conta do assunto. Nós trabalhamos durante o início do segundo bimestre alguns aspectos gramaticais. Eu vou te dizer quais foram os aspectos nesse exato momento. Lá no início das nossas aulas, nós trabalhamos um assunto chamado de derivação imprópria. Você não pode esquecer esse conteúdo, até porque quando nós falamos em derivação imprópria, nós precisamos lembrar sobre um estudo, que é o estudo das classes gramaticais. Os alunos que estão online, eles fizeram o seguinte comentário: nossa, professor, um assunto do nono ano resgatando um assunto do sexto ano. E de fato, nós vamos observar então que por este comentário, as aulas que são de língua portuguesa do sétimo, elas continuam no sexto, elas continuam no sétimo, continuam no oitavo e continuam no nono. Assim como todo o conteúdo do sexto ao nono, você também continua estudando no ensino médio. É claro que de uma forma mais aprofundada, com mais detalhes e com uma roupagem diferente e um olhar diferente. Até porque, quando você está no sexto ano, por exemplo, você vai observar que do sexto ano para o ensino médio você sofreu um processo de amadurecimento. Acredito eu que antes a forma como você olhava para um substantivo agora é diferente como você olha para deixa-me pensar, para um substantivo estudado no ensino médio. Por quê? No sexto ano você estuda ainda o que é o conceito de substantivo, quais as classificações, etc, etc. No nono ano, por exemplo, você vai estudar o substantivo do ponto de vista sintático, que ele é núcleo de um sintagma nominal, por exemplo. Daí a importância de estar sempre atento e atualizado aos estudos de língua portuguesa. Bem, quando nós falamos em derivação imprópria, então você precisa resgatar tudo o que você sabe sobre classes gramaticais. É um conteúdo bem tranquilo, viu? Bem tranquilo, nada monstruoso. Em seguida, nós passamos por um outro conteúdo também muito bom de ser estudado, que foi o nosso predicado verbo nominal. Eu vou colocar como PVN, porque nós já estamos habituados a esse estudo, ou melhor, habituados a esta sigla. Mas como você é um excelente aluno, uma excelente aluna, você vai lembrar então que PVN significa predicado verbo nominal. Muito interessante, na é verdade? E o mais interessante é olhar para esse assunto e entender a grandeza e a grandeza e a importância deste assunto que diz respeito à língua portuguesa, ou melhor, destes assuntos. Muito bem, nós temos uma aula sobre cada assunto, tá? Lembrando que nós destinamos as quintas-feiras para o estudo do livro de atividades. Você deve ter observado, na segunda, na terça, na quarta, nós estudamos o nosso livro didático, não é isso? E justamente na quinta-feira, nós então fizemos uma organização para que nós possamos estudar o livro de atividades neste dia. E como a nossa aula de hoje não seria diferente. Nós temos aqui derivação imprópria, predicado verbo nominal. Para quem lembra, nós também passamos por um outro conteúdo,
não menos importante, que foi o nosso estudo sobre regência verbal, um dos estudos belíssimos da língua portuguesa. É um estudo por quem, perdão? Ou melhor, é um estudo a quê? Pronto. É um estudo a que admiro muito. Legal, né? Hoje nós vamos dar continuidade, mas a nossa aula de hoje ela será sobre um assunto chamado crase. Hoje você vai entender, inclusive, por que que nós não podemos chamar de acraseado. Nós devemos respeitar o sinal que ali aparece e entender direitinho o que é uma crase, ok? Interessante, já que vocês já têm isso tudo em mente, nós vamos partir então para o nosso assunto. Nós vamos trabalhar o nosso livro de atividade hoje, então não se preocupe, porque este primeiro momento da nossa aula nós estamos apenas fazendo uma brevíssima explicação do nosso conteúdo, ok? Vamos imaginar o seguinte, eu vou colocar aqui o a oração. Vou ao shopping. Legal, né? Aqui, inclusive, nós temos um caso de regência, tá? De regência verbal. Porque, ó, o verbo a ser trabalhado aqui é justamente o verbo ir, só que ele está conjugado, né? Quem vai a algum lugar, não é isso? Então, o verbo ir, ele aparece com uma preposição. É o caso de regência verbal. Se eu digo ir a, nós temos a ideia de que a pessoa vai, mas volta. É uma ideia de movimento. Mas se eu digo ir para, João viajou para Nova York. A ideia que o para nos traz é que ele viajou para Nova York e não retorna mais. Veja, isso é um caso de regência verbal. O mais interessante é você observar uma situação aqui. Nós temos o vou, não é isso? E o ao. Esse vou ao, nós temos uma outra. Eu sempre falo em situação interessante, né? Mas realmente são situações interessantes, viu? Interessantíssimas. Vamos olhar o seguinte. Observe o verbo que está aí conjugado como vou, tá? O verbo está conjugado como vou. Vamos olhar aqui uma situação bem interessante mesmo, tá? Interessante do ponto de vista do estudo da língua. Quando nós temos aqui vou ao shopping, você vai observar, e aqui eu vou marcar para que você tenha uma noção, que aqui nós temos um processo chamado de combinação. É um estudo que você tem lá do estudo das preposições, também do 6º ano. Mas observe uma situação mais interessante ainda. Observem, eu quero que vocês tenham muita atenção a isso. Vou ao shopping. Nós temos o que eu acabei de dizer, um estudo de preposição, mas aqui, nesta situação, nós temos uma combinação, porque combinou-se o a mais o. O a é uma preposição e o o é um artigo definido. Mas vamos observar o seguinte, vou colocar aqui, vou a... Vamos colocar praia, porque praia é um substantivo feminino. Nesse caso, eu vou colocar aqui o nosso artigo para que tenhamos ideia concreta da palavra praia, tá? Olha só, observem o seguinte. Este a é o a que aparece aqui da nossa regência. Olha aqui, ó. Tá? Porque quem vai a algum lugar. Tá? Quem vai a algum lugar. Eu vou ao shopping, eu vou ao banheiro, eu vou ao estacionamento, ok? E este azinho que aparece aqui é o a, que é o artigo definido e está individualizando o gênero da palavra praia, ok? Mas eu posso fazer o seguinte, este processo aqui, ó,
ou melhor, esses dois as eu posso contrair. Eu posso fazer o seguinte, ó. Vou à praia. Aqui nós temos este azinho aqui, ó, que aparece bem aqui. Ele ainda não é a junção dos dois as. Mas, a partir do momento que eu coloco um acento grave, tá? Ó, agora sim nós temos a junção perfeita de a preposição mais a de artigo. Pronto. Agora sim nós temos um processo que é o de contração. E também é chamado de crase. Tá? Nós temos o fenômeno linguístico da crase. Então, se eu pergunto de você bem assim, fulano, o que é crase? Você então vai me dizer o seguinte, crase é o fenômeno linguístico de junção de dois termos. Neste caso, preposição mais artigo, tá? Nós temos vários fenômenos de crase, tá? Para você não ficar aí perdido. Mas este A aqui, ó, este A com este acento, que não é o acento agudo, é o acento grave, tá? É o acento grave, ele que indica que houve uma junção aqui, um fenômeno linguístico, que é o nosso acento grave. E este estudo é o estudo da crase. É claro que todo estudo, inclusive o próprio estudo da crase, tem as suas regrinhas específicas. Quando usar, quando não usar. E aí, para isso, nós vamos utilizar o nosso livro de atividades. Antes disso, eu gostaria de que nós pensássemos sobre mais um exemplo para que você tenha uma ideia bem concreta sobre esse estudo. Ele é um estudo muito agradável, não é um estudo difícil, é um assunto muito gostoso de ser trabalhado. Vamos olhar com muita atenção para o exemplo que eu vou colocar agora, tá? Prestem bem atenção. Vamos ver o seguinte, deixe-me pensar. O remédio. Estão acompanhando? O remédio deve ser aplicado. Interessante, né? Aplicado gota a gota. Gota a gota. O remédio deve ser aplicado gota a gota. Mas vamos verificar um outro exemplo. Vamos lá? Vamos. Vocês perceberam que eu adoro o verbo gostar. O verbo ir, né? O verbo ir, eu adoro esse verbo. Vamos àquela viagem. Vamos àquela viagem? Pronto. Observem, o remédio deve ser aplicado gota a gota. E vamos àquela viagem? Aqui nós temos, prestem bem atenção, aqui nós temos, olha só aqui, ó, a nossa preposição. Será que é preposição mesmo? Ou será que é um artigo? De qualquer forma, nós temos o nosso a, tá? E aqui nós temos aquela. Dois termos, a e aquela. E aí vem a dica que eu dou a vocês. Nós temos no primeiro exemplo, o remédio deve ser aplicado gota a gota. Nós temos a palavra gota, em seguida outra palavra que também é a palavra gota. Entre palavras repetidas, nós não utilizamos o acento grave. Portanto, se você acha que aqui vem o acento, não coloque, porque gramaticalmente é errado. Porém, nós temos no segundo exemplo o seguinte: vamos àquela viagem. Aqui nós temos como se fosse o seguinte. Lembra que o verbo ir sempre exige a preposição a? Então, nós temos que fosse aqui o a mais aquela, tá? E viagem é, inclusive, um substantivo feminino, a viagem. Por conta dessa situação, tanto a preposição mais o pronome, eles se unem, eles se contraem e formam, então, um fenômeno linguístico da crase. E para que isso seja evidenciado na escrita, nós temos aqui, ó,
o auxílio do nosso acento grave, tá bom? Muito, muito, muito tranquilo. Na verdade, é um estudo muito gostoso de ser feito. Agora que nós já observamos os exemplos, nós vamos então partir para o nosso livro de atividades. Vamos lá? Pronto, aqui estamos. Nosso livro já está aberto aqui para que você acompanhe a nossa aula de hoje. Lembrando aqui, ó, nós temos o nosso livro de atividades. Este primeiro assunto, derivação imprópria, nós já trabalhamos predicado, verbo nominal, já trabalhamos regência verbal e hoje nós vamos para o nosso estudo sobre crase. Que maravilha! Vamos então? Página de número 16 do nosso livro de atividade. Vamos lá. Aqui na página 16 você vai encontrar exatamente esta imagem projetada na tela de vocês. Aqui nós temos o seguinte: crase. Olha o que é crase. É a fusão da preposição a com o artigo a seguido a não de s ou com os pronomes demonstrativos. Aquele, aquela, aquilo seguido ou não de s. Então, muita atenção para isso. Aqui nós temos o nosso material, ele traz, na verdade, um esquema bem interessante sobre este material. Ocorre crase, tá? Vejam bem, ocorre crase. Antes de palavras femininas, em frases com substantivos, adjetivos e verbos que regem a preposição a. É justamente o que eu comentei há pouco. Olha só. O povo estava atento à eleição. Vejam o seguinte: atento. Quem está atento a alguma coisa. Nós vamos observar então que aqui, ó, eu posso trocar inclusive por um substantivo masculino. O povo estava atento ao comentário. Só um exemplo: ao comentário. Então, aqui eu acabo de provar para vocês que atento rege uma preposição. Inclusive, aí é um caso de regência nominal, que é algo que nós vamos ver posteriormente, tá? Mas aqui nós temos eleição. Eleição é um substantivo feminino. E em virtude disso, nós temos um artigo que define, o artigo feminino, a. Por este motivo, nós vamos observar que atento à eleição é isto daqui, ó. A, preposição, mais a, artigo definido feminino, e a palavra eleição. Ok? Estes dois elementos, tá? Eles, então, vão se unir, ok? E, novamente, nós temos aqui o acento grave, dizendo o seguinte: epa, aqui nós temos uma contração, um fenômeno linguístico aqui chamado de crase, ok? Em seguida, nós temos aqui: obedeça às regras de funcionamento da escola. O verbo obedecer, inclusive, olha um caso de regência verbal. O verbo obedecer, ele, se for o sentido de obedecer a alguém, é obedecer a, tá? Obedecer mais preposição a. Nesse caso, nós temos aqui obedeça às. Então, você vai fazer exatamente assim. Opa, pera. Exatamente assim, ó. Obedeça às, tá? E acento não pode. Tem que contrair. Você vai pegar esses dois e vai alterar por as com acento grave, ok? Se fosse, por exemplo, obedeço ao meu pai. Olha aí, o ao. E aí, agora eu coloco com um substantivo feminino. Obedeço à mãe, né? Então, o a com acento grave. Muito, 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 muito tranquilo. Em seguida, nós temos eu me referia àquele homem. Olha, me referia a alguém. A mais o pronome aquele. Tranquilíssimo. É utilizado também o fenômeno da crase em expressões adverbiais e locuções prepositivas ou conjuntivas.
À noite, à direita, à toa, às vezes, à deriva, às avessas, à parte, à luz, à vista, à moda dia, à maneira dia, à exceção dia, frente dia, custa dia, a semelhança dia, à medida que, a proporção que, tá bom? Observe, então, como é feita essa construção. Ele chegou à noite. Olha aqui, uma locução adverbial de tempo, ok? O barco ficou à deriva, uma locução adverbial de modo, o modo como ele ficou à deriva. E por conta disso, são locuções adverbiais, mas femininas. Por este motivo, vão levar acento grave, ok? Ocorre crase também o fenômeno linguístico antes da indicação de horas. Eu acordo todos os dias às 5 da manhã. Chegaremos ao local às 12 horas. Talvez essa regra seja a regra mais fácil que se tem. Bem, mas também temos os casos facultativos. O nosso livro ele vai colocar alguns casos. Primeiro, diante de pronome possessivo com substantivo feminino explicitado. Olha só, dirigiu-se à sua classe. O sua é um pronome possessivo e classe é um substantivo feminino que está explicitado, está sendo colocado aí. O professor se referiu à nossa turma. Nossa, pronome possessivo, turma, substantivo feminino explicitado. Ok? Facultativo significa que é opcional, você pode utilizar ou não. 2. Antes de nomes próprios femininos. Dirigi-me a Lúcia para lhe pedir um favor. Então fica aqui uma situação opcional. Encaminhe a Roberta este documento. 3. Depois da palavra até. Ele caminhou até a praia. Aqui é opcional. Corremos até a rua principal. Mas observem o seguinte: mesmo que seja opcional, facultativo, o substantivo que vem depois, ele é feminino, tá? Tem que ser feminino. Masculino realmente não se torna um caso de opção, não. Ok? É uma outra história. Nesse caso, masculino, você não deverá colocar. Bem, aqui nós temos algumas questões para que você pratique. Vamos olhar aqui a primeira questão. Explique o sentido de cada enunciado nos pares a seguir. Os turistas passaram a noite na floresta. Passaram a noite na floresta. A ideia que nós temos é uma ideia de que eles dormiram à noite, na verdade, naquele lugar, naquele tempo. Dá mais ou menos essa ideia. E os turistas passaram a noite na floresta é uma outra situação. Os turistas passaram a noite na floresta. Mas eu quero que você me diga qual é o sentido de cada um, ok? Vamos ver a letra B. Não bata a porta, no sentido de realmente fazer aquele movimento, né, de fechar a porta com força. E não bata a porta. Ou seja, de não fazer este movimento, de não tocar a porta nesse sentido. A pessoa pode estar em reunião, aí de repente você diz, não bata a porta, né, para não atrapalhar. Tá? Mas eu quero que você me diga. Aí depois nós temos letra C, as garotas selecionadas para o concurso enviaram flores e as garotas selecionadas para o concurso enviaram flores. Olha, interessante, na letra C, as garotas selecionadas, as garotas fazem a ação de que enviar as flores. Muito bem. Na segunda aqui, as garotas sofrem a ação de receber as flores. Tá bom? Vejam, uma situação é diferente da outra. D. Passei a tarde na casa de minha amiga e passei a tarde na casa de minha amiga. Aqui, passei a tarde na casa de minha amiga, nós temos a ideia de que ela passou realmente o período inteiro da tarde na casa da amiga. Vale, inclusive, para cá, para a letra A, tá? E passei a tarde na casa de minha amiga, a ideia que nós temos é que ela foi rapidamente lá na casa da amiga dela no horário da tarde, ok? Depois nós temos a segunda questão. Substitua as palavras destacadas pelo conteúdo dos parênteses, observando o emprego ou não da crase, tá? Da crase, como fenômeno linguístico. O nome daquele acento é acento grave, muito cuidado. Os jogadores obedeceram ao técnico. Opa, olha o que é para você substituir? As palavras destacadas pelo conteúdo dos parênteses.
Então, você vai fazer o quê? Exatamente o seguinte. Olha só como é que fica. Os jogadores. É assim que você vai fazer. Tá? Obedeceram a... Quem obedece, obedece a alguém, não é? Nesse caso, nós temos a ordem. Olha que interessante. A ordem do... Vou colocar bem aqui. Técnico. Ordem. Não é um substantivo. A ordem. Feminino? Opa. Pronto. Tranquilo, né? Muito tranquilo. Vamos ver a letra B. Os alunos fizeram críticas ao exame de química. Então, você vai colocar os alunos fizeram, muito fácil, tranquilo. Fizeram críticas ao exame. Exame é substantivo masculino. Agora nós vamos usar prova com substantivo feminino. Então, críticas à prova de química. Aí você vai completar, tá bom? Tranquilíssimo. E assim você vai fazer até as outras letras. Letra C. João apoiou as lutas a favor dos menos favorecidos. João sempre deu apoio às lutas. Aí o acento grave. E por aí vai, tá? Muito tranquilo. Você vai terminar e você vai naturalmente, depois que terminar, enviar o registro para mim, ok? Aqui nós temos um texto, mas antes do texto nós temos também outra questão sobre o fenômeno da crase. Às vezes não entende esse comportamento, pois você prometeu a ela não se referir mais a esse assunto. Tranquilíssimo. Olha só como é bacana, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Às vezes. É uma locução adverbial e uma locução feminina, tá? Pois você prometeu a ela. Olha aqui. Aqui é um caso opcional, né? Porque ela é um pronome. Na verdade, esse pronome aí, como ele é pessoal, não é nem interessante colocar, tá? Não se referir mais a esse assunto. Opa, esse é um pronome, mas assunto é um substantivo masculino. O assunto. Então, é só isto que você vai fazer. Ok? Vamos ver. A diretora dirigiu-se à sala. Quem dirige, se for no sentido de se locomover, a algum lugar. E sala é um substantivo feminino. Então, dirigiu-se à sala. E começou a falar. Inclusive, antes de verbos, o acento grave ele não pode aparecer. Não pode ser usado, tá? E começou a falar a todas as alunas presentes. Aqui nós temos a seguinte situação. A diretora dirigiu-se à sala e começou a falar a todas. Este aqui, como ele vem seguido, tá? Ou melhor, antecedido de uma palavra no plural, não pode levar acento grave. Só se fosse assim, tá? Mas não é o caso. Falar as todas, não. Falar a todas. Então, é assim mesmo que vai ficar, tá? Não pode... pode colocar sem medo, ok? Turma, nós estamos nos aproximando do fim da nossa aula. Este material, ele vai ficar, então, para que você treine, tá? E lembrando que ele é um material muito tranquilo, muito fácil, ele é bem didático, nada monstruoso. Mas assim, o seu aprendizado, ele só vai ser concretizado se você realmente fizer o exercício. Então, você vai realizar o exercício até a página de número 21. Faça. Dúvida, você pode me perguntar no privado. Eu estou aqui justamente para te ajudar.
Mas não fiquem apenas na minha explicação. Estudem, pratiquem e as dúvidas vocês podem tirar comigo, até porque este é um conteúdo da nossa avaliação. Ok? Turma, então nós vamos concluir por aqui. Eu vou aguardar a todos vocês na nossa próxima aula, se Deus assim quiser. E é isso. No mais, bons estudos e até. Tchau, tchau, turma.